Ora, a diabetes, já lhe disse, mata em média 10 portugueses por dia. De acordo com os dados do Observatório Nacional da Diabetes, estima-se que cerca de 1 milhão de portugueses e mais de 3.300 crianças tenham a doença. Cerca de 400 mil não estão diagnosticados, o que faz elevar os riscos para a saúde. Ora, neste Dia Mundial da Diabetes convidamos Vítor Tedinho Cruz, neurologista e membro da direção da Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral. Muito bom dia, obrigado por estar connosco. Já vamos falar da diabetes. Para já, olhamos os destaques e começamos com alterações climáticas, com grande destaque no Jornal Público e com este relatório que lança, mais uma vez, uma série de preocupações sobre o que está a acontecer no planeta. É muito interessante. Acho que nunca é demais falarmos hoje em dia das alterações climáticas. Eu, como médico dedicado à área das doenças vasculares, partilho muito esta luta, a luta pela prevenção. É uma luta muitas vezes inglória, onde durante anos se vai acumulando evidência científica num determinado sentido, que torna urgente a mudança de comportamentos, mas vai sendo muito difícil mobilizar a sociedade como um todo, as várias sociedades, os vários países, para um objetivo comum, que é a prevenção do desgaste do planeta, e isto tem implicações muito graves. Nós estamos habituados, por exemplo, ao número crescente de notícias na área, sobretudo da proteção civil, com grandes catástrofes, grandes problemas de saúde, mas há também um lado crónico disto. Já se começa a falar, por exemplo, de novos fatores de risco associados às alterações climáticas, por exemplo, à poluição, às alterações de temperatura, aos agregados imensos de pessoas concentradas no mesmo local, trazem patologias novas que se propagam de forma mais rápida, e há toda uma necessidade de mudar comportamentos para conseguir combater de forma eficaz as alterações climáticas. Isto, eu partilho muito esta dificuldade de mudar os comportamentos das pessoas, porque é mais ou menos a mesma luta que os médicos enfrentam quando tentam motivar as populações para alteração de comportamentos e prevenção, para conseguir melhores resultados de saúde, neste caso, para o planeta. Exatamente. Outro dos destaques na imprensa de hoje tem a ver com a greve anunciada dos professores. O UI refere até a alguns problemas já entre o PS e os partidos à esquerda, mas escolhe este tema pelo problema dos docentes e um novo protesto, uma nova greve nas escolas. Sabe que eu, na minha função de médico, o que me preocupa é, sobretudo, a perspectiva de potencial humano, de potencial de desenvolvimento humano. Portugal, assim como Portugal é um país que investe muito na área da saúde, investe muito também do seu orçamento na área da educação. E, de facto, o país precisa de potenciar os seus recursos de educação e de formação no sentido de os articular com uma necessidade de mudança. Portanto, nós precisamos de portugueses mais educados, mais instruídos, com mais competências, capazes de fazer mais coisas, não só do ponto de vista profissional, mas também do ponto de vista pessoal, para criar uma sociedade mais rica e onde se possa viver com mais saúde. E nesse aspecto, esta força imensa dos professores precisa, no meu entender, como cidadão, de estar direcionada e preocupada com esse progresso do ponto de vista de desenvolvimento dos cidadãos ao longo de muito tempo. Sempre que há uma greve massiva como esta, sempre que há um mal-estar em profissões tão grandes e tão abrangentes, há sempre um atraso no desenvolvimento do país e há sempre riscos. Por exemplo, nós temos cidadãos que cumprem a escolaridade mínima obrigatória, mas que depois sabem muito pouco sobre a sua saúde, como se adaptar às novidades, e tudo isto depende da riqueza do nosso sistema de ensino. E é por isso que me preocupa ver uma grande classe profissional a gastar grande parte do seu tempo e da sua energia mental a resolver problemas que já deviam estar resolvidos pela via da estrutura, ou seja, o Governo e o Estado têm que criar estruturas para que as pessoas possam, de facto, levar ao máximo o seu potencial profissional, e fico apreensivo quando vejo que grande parte da energia dos nossos ricos professores está preocupada com questões que já deviam estar resolvidas. O último tema tem a ver com séniores e com esta iniciativa da AEP, que refere que há baixa vocação empreendedora.
Ainda vai um pouco mais longe do que isso. Isto é uma notícia discreta, mas, do meu ponto de vista, tem um impacto brutal. Nós vivemos numa sociedade em envelhecimento e muitas vezes nós vemos muitas notícias onde, na prática, apenas nos lamentamos em relação ao envelhecimento. Entendemos o envelhecimento como uma fatalidade. Isto é uma notícia operativa, onde há uma instituição da sociedade portuguesa, neste caso a AEP, que tomou uma iniciativa concreta de caracterizar o problema em Portugal e analisá-lo do ponto de vista da formação e capacidade para pessoas com idade avançada se renovarem do ponto de vista profissional e empreender a novos desafios. Portanto, eles fizeram um inquérito a pessoas, repare, pessoas com mais de 45 ou mais de 60 anos, que até nem são muito velhos. Pronto. Mas é o estado do nosso país e é o ponto de situação que a AEP faz. E, por exemplo, há um dado interessantíssimo, não é? É que a maioria dos inquiridos com mais de 45 anos, com vontade de se reorganizar, são precisamente mulheres. É muito engraçado porque provavelmente isto tem a ver com a quantidade de responsabilidades que elas sempre assumiram e que faz com que, apesar de estarem desempregadas aos 45, aos 50 anos, reúnem um conjunto de habilidades que lhes permite mais facilmente do que, se calhar, por comparação com a experiência que os homens têm na mesma idade, que as permite reconfigurar a vida e estar dispostas para aceitar novos desafios do ponto de vista do empreendedorismo. Penso que é uma notícia que eu acho que vale pela diferença que faz em termos de atitude face ao envelhecimento que nos afeta a todos e que é muito relevante hoje em dia. O Vítor Tadinho Cruz convidou-me neste Dia Mundial da Diabetes porque é neurologista, também é membro da Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral e porque são duas doenças que têm muito em comum. É verdade. Não sendo especialista em diabetes, portanto, o meu trabalho profissional foca-se lido com, sobretudo, complicações da diabetes. A diabetes, hoje é o Dia Mundial da Diabetes e nunca é pouco falar de diabetes porque é um fator de risco que afeta quase 1 em cada 10 portugueses tem diabetes e é uma doença a longo prazo, uma doença crónica que todos os anos acumula dano no sistema vascular e nos aproxima os doentes de um evento vascular, um acidente vascular cerebral, um infarto agudo do miocárdio, uma doença arterial periférica, todas elas com dano muito importante e perda de capacidades. Por exemplo, nós sabemos que uma pessoa com diabetes tem um risco muito aumentado de vir a morrer por causa de um acidente vascular cerebral. Por exemplo, 1 em cada 5 diabéticos, a partir dos 60 anos, nós sabemos que vai falecer devido a um acidente vascular cerebral. A diabetes, cada minuto gasto a falar da diabetes é relevante. Porquê? Porque é uma doença, para além de se poder prevenir, também se pode tratar de forma eficaz, desde que as pessoas adiram não só à medicação, mas a comportamentos de vida saudáveis. Mudar os hábitos, não é? Como alimentação, exercício, perder peso de forma eficaz. Tudo isso contribui para controlar o risco acrescido que a diabetes lhes provoca. Depois, a diabetes ainda tem um lado mais sinistro e lento, é que é um dos grandes contribuidores para uma epidemia em Portugal, que é a demência vascular. Portanto, é um dos fatores de risco mais importantes que provoca dano vascular do cérebro, através da acumulação de pequenas lesões isquémicas, são pequenos AVCs que nem sempre dão sintomas, mas que de forma crónica se vão acumulando e fazem com que as pessoas percam parte das suas capacidades cognitivas, que são aquelas que nos permitem viver como cidadãos e sermos gratificantes uns para os outros do ponto de vista da interação social. E por isso é que eu acho que falar da diabetes é sempre contribuir para melhorar um pouco este panorama que nos afeta a todos. Vítor Tadinho Cruz, muito obrigado por ter vindo ao Manchetes 3. Foi um prazer. Obrigado. Muito obrigado.